Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Resenha da Chácara Jovem, nosso programa mensal de bate-papo, onde a gente procura trocar uma ideia sobre as perguntas, as indagações, os sentimentos que vêm à nossa mente como jovens cristãos e colocar isso sob a luz da Bíblia e procurar entender melhor e mais como que é viver, se posicionar, enfrentar os desafios. Nesse mês, nós estamos conversando sobre cultivar nossa identidade, tema que a gente já abriu em conversa no Hangout. Se você não assistiu, corre lá. Tem tanto no... Não, Hangout só tem no YouTube. Corre lá no YouTube da Chácara Jovem, assiste, tá bem legal. Foi onde a gente começou a ideia de onde vem a nossa identidade, quem nós somos como cristãos, que nós precisamos exercitar nossa identidade. E para bater um papo, para continuar desenvolvendo essa ideia, hoje eu estou aqui com uma dupla de convidadas, que é a Ana ao Quadrado. Nós estamos com a Ana Beatriz Silveira e a Ana Júlia Carletti. Ana Beatriz, seja bem-vinda. Que legal que você topou estar aqui com a gente. É um prazer ter você nesse bate-papo. Se apresenta, conta aí para a galera o que você faz, onde você mora, quantos anos você tem. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz Silveira, eu moro na cidade de Paulínia, sou baiana, mas moro na cidade de Paulínia. Hoje eu faço faculdade na Unifesp, ainda não estou lá, né, por conta da pandemia, nem cheguei a pisar na faculdade ainda, mas eu faço faculdade lá e estou muito feliz de estar aqui participando dessa conversa, conheci a Ana Ju, que eu não conhecia também, com o Cojinho, e é isso, fico feliz de estar aqui. Legal, Ana. Seja bem-vinda. Ana Beatriz, né? Vou ter que chamar de Bia e de Ju. Hoje, senão vai ficar um pouco difícil a dinâmica aqui. Mas seja bem-vinda, Bia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui conosco. E, recém-chegada de Minas, nós temos também a Ana Ju. Ana Ju, se apresenta aí para a galera que não te conhece. Quase certeza, né? Que talvez só o CGP te conheça já. Mas seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui já conosco também. Muito feliz que você aceitou o nosso convite. Espero que seja bênção. Conta um pouco para a galera sobre você. Oi, pessoal. Meu nome é Ana Júlia. Eu sou de Minas, como o Cojinho falou, e agora me mudei para Campinas esse ano, porque eu estou fazendo pedagogia na Unicamp. Eu também faço teologia pelo IBEL. E é um prazer estar aqui. Eu amei o convite, eu amei conhecer a Ana Bia. Vai ter que agora chamar de Ju, porque se falar Ana, vai ficar as duas para saber para onde olhar. E é isso. Eu tenho 21. Você tinha perguntado. Boa. Então, nós estamos aqui com o intuito de aprofundar um pouco sobre esse tema, cultivar a identidade, né? Eu vou pegar aqui na minha colinha, no Hangout, eu trouxe um pouco sobre como Paulo descreve a nossa identidade a partir do texto de Romanos, né? E ele vai trazer que nós somos já filhos de Deus, unidos a Cristo pelo batismo, que nós fomos justificados à semelhança da morte de Cristo, que nós fomos santificados à semelhança da ressurreição para uma novidade de vida, que isso nos torna, então, novas criaturas destinada à nova criação. Para você que não assistiu o Resenha, quer dizer, o Hangout, e está aqui no Resenha, eu vou tentar trazer de uma maneira bem breve, bem sucinta, assim, o que esses 4 pontos querem dizer. O que eu estou querendo dizer, que Paulo trouxe, na verdade, que a Bíblia nos mostra, é que nós, em Cristo, somos aceitos na família de Deus. E isso se torna a nossa identidade primária. Nós somos uma nova criatura destinada aos céus, e independente do quanto que a gente exercita essa identidade, nós somos filhos de Deus. Então, eu trouxe um exemplo no Hangout do Simba, o Rei Leão, que apesar de ser um leão, apesar de ser o príncipe herdeiro, vive por um período na floresta com Timão e Pumba, comendo insetos, que não é natural de um leão. Ele desenvolver essas coisas não faz ele menos leão, só faz ele não exercer a identidade dele. Da mesma forma, nós, quando estamos em Cristo, quando nós não vivemos de acordo com a nossa nova identidade, não muda quem a gente é. Nós continuamos sendo filhos de Deus, nós continuamos sendo já nova criatura, mas nós não estamos vivendo de acordo com isso. Então, nosso chamado é desenvolver a nossa identidade. E é sobre isso que eu queria conversar hoje com a minha dupla de Anas aqui, que graças a Deus aceitaram o convite, estou muito contente. E eu já gostaria de perguntar assim para vocês, como que é na vida de vocês
essa batalha? Porque eu acho que é meio que natural ao ser humano a gente lutar contra essa dupla identidade, né? Nós, como nova criatura, nós ficamos pensando e agindo como antigas criaturas. Como que isso se deu na vida de vocês? Como que isso se dá no dia a dia? Sintam-se livres aí para comentar, contar um pouco para a galera como que vocês lidam com essa questão de identidade. Olha, para mim, assim, acho que desde quando eu era pequena, o erro, o pecado era uma coisa que causava muito medo. Então, eu tinha uma relação com isso de muito medo. E claramente isso não é saudável, nem é a proposta de Cristo para nós, né? E aos poucos você vai crescendo, você vai entendendo o amor, a misericórdia, o perdão de Deus. E você vai vendo que ele não é um Deus carrasco, né? Pronto para te ferir, assim, que você peca, apesar das consequências serem inevitáveis, né? E, inclusive, esse ano, né, o Cojinho vai poder também falar sobre isso. O Chácara Jovem leu um livro, está lendo um livro chamado Manso e Humilde, que é um livro sensacional e que trouxe, assim, uma luz muito grande para a minha vida espiritual, assim. Em termos de você se reconhecer como pecador, muito pecador, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa muito amada, muito, muito desejada por Cristo. Então, acho que essa relação com a identidade, né, que eu vejo, é que independente do que eu faço, né, mesmo que eu precise buscar não fazer, mesmo que eu peque, mesmo que eu fale, isso não muda a condição, né, de amor de Cristo com a minha vida. Muito pelo contrário, ele se move ainda mais, o coração dele, manso e humilde, e cheio de amor, se move ainda mais em minha direção quando eu falho, quando eu peco. E isso foi uma visão muito melhor, né, do que aquela que eu carregava de um medo, de uma sensação assim de, nossa, agora lascou, sabe? Só porque eu pequei. Então, conhecer esse amor de Jesus, assim, mais ainda, né? É uma progressão, acredito eu. Assim, a gente às vezes se esquece disso e a gente precisa se lembrar constantemente da nossa identidade. Gente, esse livro, quem me conhece, quem teve contato comigo em algum momento desse ano, ouviu falar desse livro. É um livro curto, assim, relativamente, mas que é revolucionário no nosso entendimento, nosso relacionamento com Cristo. Porque não é que ele tem uma tese que ninguém nunca ouviu, nem nada, mas ele simplesmente foca em como nós, apesar de nós, somos amados por Cristo. Que a nossa identidade está pautada no amor de Deus. E esse amor é consolidado, é exercitado, é expresso no sacrifício de Jesus por nós. E se ele morreu enquanto nós estávamos em rebeldia, quando nós estávamos em afronta a Deus, quanto mais agora que nós somos filhos dele, quanto mais agora que nós somos amados. E você, Ana Ju, você tem experimentado, você tem estudado, ou você já pensou isso na sua vida? Que você conta aí pra gente um pouco. Eu amo esse tema de identidade, porque é uma coisa que Deus falou muito, muito mesmo no meu coração. E queria até compartilhar assim, um breve testemunho para poder fazer sentido porque que Deus falou tanto ao meu coração sobre esse tema. Mas eu converti em 2014 e eu fiquei por anos da minha vida como cristã sem entender a minha identidade em Cristo. E isso me levou a cometer uma série de erros, porque quando a gente não entende a nossa identidade em Cristo, nós somos levados a um lugar fora da vontade dele, né? Um lugar fora da santidade, que é o que nós vamos falar mais para frente. E aí chegou no ano de 2019, eu acho, foi. Já tô ficando velha, como diz a Ana Bia, e já não tô lembrando de nada. E Deus velha falou com muito. 21 anos é sacanagem, viu? Velha com 21. Como se eu fosse 5 anos mais nova que ela. Mas eu já me sinto velha, gente. Mas Deus falou muito ao meu coração sobre esse tema de identidade quando eu entendi o amor dele por mim, de fato. E quando eu entendi sobre isso, nossa, foi um divisor de águas assim na minha vida, porque eu consegui finalmente descansar nos planos dele, sabe? E a partir do momento que eu entendi qual era a minha identidade em Cristo, Deus começou a revelar na minha vida
uma série de coisas e começou a transformar na minha vida uma série de coisas, porque eu finalmente entendi que eu não precisava fazer nada para ele me amar, esse amor ele é pela graça dele, né? E que Jesus tinha me dado essa identidade de filha. E quando eu entendi que eu sou filha, eu entendi o meu valor. E isso mudou a visão que eu tinha, não só a meu respeito, mas também ao respeito das outras pessoas, a maneira com que eu me relacionava com as outras pessoas e também no ministério. Então, quando vocês falaram desse livro Manso e Humilde, eu já falei, gente, eu quero muito ler. Ah lá, propaganda. Assim, você perde mesmo muito se você não ler esse livro. Para todos que estão ouvindo aí. Muita gente também já me ouviu falar, já me ouviu fazer propaganda, parece até que estou ganhando, e eu não estou ganhando nada. Mas é tipo... somos quase testemunhas do Manso Humilde aqui. Tipo... Se tornem discípulos desse livro, sério. Quem vai me emprestar o livro? Eu te empresto. Então, com o maior prazer. Quero muito ler esse livro. Quero muito mesmo. Mas eu acho que é interessante a gente tratar sobre identidade, porque se a gente não tiver bem firmado na nossa mente, no nosso coração, quem nós somos, nós vamos fazer disso a busca primária de nossas vidas. Então, eu acho que quando se fala na igreja sobre idolatria, quando se fala sobre afetos, amores ou busca, está muito ligado à identidade. Se a gente não tiver com a nossa identidade bem sedimentada, bem firmada, a gente vai procurar a identidade no que a gente faz, no que os outros falam, no que a gente conquista, nos bens materiais que nós temos, e a gente vai ficar em busca dessa identidade de ídolo em ídolo, né? Projetando a si mesmo nas coisas. E eu acho que isso se dá muito, principalmente numa fase da vida que é a fase do vestibular. E aí eu vou pegar até a Aninha de surpresa aqui, a Ana Beatriz, mas eu queria que você contasse um pouco como que foi essa experiência para você, Aninha, né? Como alguém que buscou aí afinco a medicina e hoje está fazendo engenharia biomédica, achou uma outra saída. Conta para a gente como que foi essa experiência, como que isso interagiu com a sua visão de você mesma, com a sua identidade. Legal a sua pergunta, Cojinho, porque, assim, é muito perceptível como eu mudei a rota da minha história, assim, ao longo dos anos. Eu, assim, a maturidade realmente chega, porque quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, na verdade, eu sempre quis fazer medicina, mas quando, né, você começa a estudar mais intencionalmente e tudo mais, eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu estava morando aqui no estado de São Paulo, então eu falava assim, nossa, eu só vou fazer medicina se for na Unicamp. Eu só vou fazer medicina se for na Unicamp. Então, assim, eu restringi ao máximo o meu leque, né? Então, eu achava que seria possível se eu passasse medicina só na Unicamp, na Unicamp, na Unicamp. E ficava com isso na cabeça. Aí, quando foi pro segundo ano, eu fiz, né, o vestibular da Unicamp todos os anos do ensino médio. E eu falei, gente do céu, Unicamp não vai estar dando. Só Unicamp, né? Aí eu falei assim, não, onde eu passar no estado de São Paulo, eu vou. Chegou no terceiro ano, onde eu passasse no Brasil, eu ia. E aí eu não passei no meu primeiro ano, no meu segundo, no meu terceiro ano, e fui fazer 2 anos de cursinho, fiz 2 anos de cursinho. E assim, era assim um desejo muito grande no meu coração fazer medicina. Mas graças a Deus, Deus permitiu que não fosse um ídolo, né? Não fosse assim uma única saída para a minha felicidade ou para a minha identidade. Muito pelo contrário, quando eu estava no meu segundo ano de medicina, do cursinho, que coincidiu com o período da pandemia e tudo mais, Deus fez me rever inúmeras prioridades, fez analisar muito mais o meu contexto, a minha realidade e perceber o que eu precisava fazer diante disso, né? Claro, cada um tem a sua história de vida, tem gente que passa 7 anos no cursinho e entende que isso é necessário, faz parte da sua trajetória, e que bom, graças a Deus por isso. Na minha história foi diferente, e eu fiquei feliz, assim, de perceber que o Senhor não me permitiu estar dando murro em ponto de faca, sabendo que eu tinha uma outra trajetória também possível para mim, né? Então, o que o Cojin falou, isso é muito verdade, porque eu poderia ter passado anos e anos acreditando que a minha felicidade última
o propósito primário aqui nesse mundo, nessa terra, seria fazer medicina. E isso teria me trazido uma frustração muito grande, e eu carregaria uma tristeza imensa, assim. E não é o que acontece hoje. Apesar de, por exemplo, eu ter uma paixão pelo curso de medicina, achar um curso excelente, estou muito contente no que eu faço. E, assim, isso mostra como o Senhor não permitiu mesmo que eu associasse Ana Beatriz, quem ela é, as suas convicções, os seus princípios a um curso de faculdade, sabe? Então, realmente, isso vale para qualquer coisa. Foi a minha experiência pensando na universidade, mas vale para qualquer outra coisa que você quer conquistar, um cargo, um objetivo pessoal de vida. Tudo isso é realmente muito bom e muito válido quando a gente consegue. Mas quando a gente não consegue também, isso não tira de nós uma parte de quem nós somos, muito pelo contrário, né? O que a gente é imutável, graças a Deus por isso. É interessante porque como as coisas estão relacionadas, né? Tem um livro chamado Você é Aquilo que Você Ama, que na verdade ele pega essa ideia talvez um pouco de um outro livro que se chama Você se torna aquilo que você adora. Então é interessante ver como que o ser humano, de acordo com a verdadeira narrativa, que é a narrativa bíblica, foi feita a imagem e semelhança de Deus, né? E quando a gente não se identifica com essa imagem e semelhança, nós procuramos outras coisas para refletirmos, né? Então a gente procura o sucesso no vestibular, um curso, um namoro, status de ter as roupas da marca X, o carro, seja o que for. E é interessante porque eu vivi um pouco disso. Quando eu passei em engenharia na Unicamp, eu me tornei outra pessoa. Assim, eu me tornei um engenheiro e eu queria ser engenheiro, queria andar com, enfim, tudo mais. E diferente da Aninha, da Ana Beatriz, que Deus não permitiu, para mim se tornou um ídolo. Para mim, me modificou, mudou a minha identidade na época, né? E eu sofri muito. Por quê? No fundo, não era quem eu era. No fundo, aquilo não me trouxe satisfação, né? Então, a nossa identidade só vai ser satisfeita nessa busca quando nós nos encontrarmos verdadeiramente a verdadeira identidade, que é essa de nós sermos filhos de Deus. Nós sermos a imagem e semelhança de Deus, feitos para adorá-lo, para viver uma vida com Ele, né? E enquanto a gente não entender isso, mesmo a gente crendo, a gente não vai conseguir exercitar. Eu acho que isso que é muito importante, porque muito se fala sobre, no mundo cristão, sobre disciplina espiritual, sobre como eu preciso amar o próximo, sobre como eu preciso ler mais a Bíblia, como eu preciso orar mais, mas pouco se fala no porquê, né? Por que você tem que fazer tudo isso? Qual que é o motivo, qual que é a motivação por trás que te impele e também o que você busca quando você faz isso? E aí eu vou jogar uma batata quente aqui para a Ana Ju, vamos ver se ela vai conseguir desenvolver. Ana Ju, para você, o que te motiva? O que você busca quando você pratica essas disciplinas espirituais, leitura, oração, jejum, meditação? O que para você é isso? Não tem pergunta, não tem certo e errado não, tá? Mas para não se acanhe, mas para a gente desenvolver um raciocínio aqui mesmo. É interessante que, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando também nas experiências que eu tive, porque eu também fiquei, né, um tempo fazendo outro curso. Eu já falei que eu faço pedagogia, mas eu já fiz 1 ano de matemática. Olha que loucura, né? E aí foi para um lado totalmente extremo. Uma hora eu tô fazendo matemática, outra hora eu tô fazendo pedagogia. E respondendo a sua pergunta, acho que quando eu busco as disciplinas espirituais, a devocional, o jejum, ter um tempo de oração com Deus, eu percebo o quanto que isso transforma o meu coração e o quanto que o meu coração sendo transformado, eu consigo cada dia mais adorar a Deus acima de outros ídolos. E por que eu comentei da matemática? Porque também aconteceu comigo de transformar a faculdade em um ídolo, e não a faculdade em si, porque eu não gostava da matemática, mas o fato de estar numa faculdade boa, de renome, e talvez sair de lá e começar até a lucrar com isso. Então eu idealizava assim um futuro, sabe? Idolatrava um futuro que talvez não seria possível com a matemática, mas eu idolatrava aquilo. E cada vez que
que eu busco estar mais diante da presença de Deus, eu percebo o quanto que esses ídolos, eles vão sendo quebrados no meu coração, sabe? Porque a oração, ela não muda Deus, né? Ela muda a gente, ela muda o nosso coração. Então... Coisas. Eu acho interessante a gente pensar também, né, que aqui a gente trouxe exemplos práticos, assim, da nossa vida profissional, né, do curso e tudo mais, mas eu fico pensando quantas vezes também a gente não atrela a nossa identidade aos nossos pecados, né? E aí eu acho que é um perigo enorme, porque, de fato, a gente é pecador. Com certeza. Mas Cristo nos vê de uma maneira, né, muito diferente. Então, quando a gente se apega aos nossos pecados e a gente se enxerga através deles, a gente de fato cria uma barreira entre nós e o Senhor, né? E isso é um perigo muito grande, porque não existe essa barreira para Jesus, mas para nós ela é clara, porque a gente está imundo, a gente está sujo e a gente começa a acreditar que aquilo é a gente, né? Aquilo é que define quem é a Ana Beatriz, quem é a Ana Júlia, quem é o Henrique. Mas se fosse assim, né? Se fosse por essa definição, Jesus nem teria vindo e morreria por nós. E foi justamente por isso que ele veio. E eu lembro de uma analogia, assim, que eu adoro, que é do Criança Diante do Trono, que é o Vareta conversando com o Tonico. Eu amo essa analogia. Ele pega a varetinha dele e fala assim, que existe um Deus de um lado do penhasco e a gente do outro lado. E que Jesus é justamente essa ponte, a vareta dele entre esses dois lados do penhasco, assim. E eu sempre gostei muito dessa analogia, né? Porque realmente Cristo é o nosso caminho, né? Até o nosso Deus. E ele faz esse caminho justamente olhando o nosso pecado, olhando a nossa falha, nos redimindo e nos levando até o Senhor. Então, o que a gente tem debatido, inclusive, muito na Chácara Jovem, né? É justamente isso, assim, que a nossa identidade não está nisso, não está necessariamente no que a gente fez, né? No que a gente faz no nosso pecado, mas naquilo que Cristo olha para nós, né? Redime os nossos pecados e nos leva até o Senhor. E é um tratamento constante, né? Claramente a gente vai estar passando por isso para todo sempre. Então, a nossa identidade não está nem nos nossos cursos, né? Nas nossas profissões, nos nossos trabalhos, muito menos nos nossos pecados, nas nossas falhas. É muito bem lembrado, vou até fazer um momento merchan aqui, que esse ano, esse daqui, se eu não me engano, é o 7º resenha. Nós já tratamos sobre diversos temas em diversas resenhas. Nós tivemos só um hangout até agora, porque a gente estava em isolamento por causa do Covid, mas o resenha vem acontecendo, né? E nós tratamos desde o início do ano vários temas relacionados com um tema maior que é cultivar. A ideia do cultivar, para você que está chegando aqui agora, a primeira coisa que você tem contato com a gente, a ideia do cultivar, qual que é? É de um processo que demanda energia, que demanda paciência, que demanda entregar nas mãos do Senhor, né? Então, a nossa parte, qual que é? Preparar o solo, é cuidar, livrar de praga, é regar, mas quem faz germinar, quem faz brotar, quem faz crescer, quem envia a chuva, é tudo Deus. Então, a ideia do cultivar é, ao contrário dessa vida instantânea que nós temos levado hoje em dia, nós precisamos ter resiliência, nós precisamos ter paciência, nós precisamos plantar hoje para colher daqui a meses. Então, a gente trouxe essa ideia do cultivar como tema anual. E dentro dos meses que se passaram ao longo de 2021, nós tivemos vários subtemas. Então, nós já conversamos sobre cultivar a verdadeira narrativa, trazendo a ideia de como nós somos seres movidos por narrativas, por histórias que moldam o nosso imaginário, que nos fazem desejar as coisas, que nos impelem em busca. Nós conversamos sobre como cultivar relacionamentos com base e com a luz das escrituras, sobre como cultivar a criatividade, como cultivar um coração temente a Deus e como o coração é o centro da nossa existência. Nós fomos desenvolvendo, né? Então, assim, se você está chegando aqui agora, tem bastante material, bastante bate-papo legal para você tá vendo essa construção que a gente tem buscado ao longo do ano, porque é muito importante a gente saber bem quem a gente é, para que a gente possa viver a vida bem. Viver a vida bem não é levar uma vida ok, legal, ganhar dinheiro, igual a Ana Ju falou, né? Mas é viver uma vida com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus não é que Deus é uma visita que toca a campainha e quando você abre a sua Bíblia, ele entra na sua casa, e quando você fecha, ele fala até mais, até amanhã, quando você abrir a Bíblia eu volto. Ele está conosco o tempo todo, e nós estamos nos relacionando com ele em tudo que a gente faz, porque é tudo criação dele.
Então, ter a nossa identidade bem fundamentada, bem entendida, para que a gente não busque ela em outros lugares, em outras coisas, se faz muito importante, né? Sejam em aspectos negativos, igual a Ana Beatriz falou, né? A gente não ficar se martirizando e se comiserando por pecados ou por falhas ou por defeitos, seja por idolatrias, igual a Ana Ju falou do curso, da faculdade, também seja por entendimentos errados, né? Uma coisa que está muito comum e que as pessoas não reparam é que na cultura a sexualidade define quem nós somos, né? Eu não sou o Henrique, a imagem e semelhança de Deus. Eu sou o Henrique, hétero, homem cis, branco, enfim. Tem outras definições também, né? Branco, indígena, pardo, negro, enfim, eu não sei nem falar certo essas coisas hoje em dia, porque eu tô para trás, preciso me atualizar. Mas a identidade do cristão tem que estar em ser filho de Deus, né? A pergunta que eu faço para vocês é: vocês têm ciência disso, porque vocês já até comentaram. Vocês têm algum exercício, alguma prática, alguma coisa que vocês fazem para lembrar, para desenvolver, para combater as influências da cultura, para manter sempre firmado? Porque é normal a gente dar uma titubeada às vezes, acabar projetando no emprego, no namoro, alguma coisa. Mas como que vocês fazem? Vocês têm alguma coisa? Um hábito, uma prática, enfim, alguma coisa que vocês fazem para desenvolver a identidade de vocês? Então, sobre isso que você comentou da cultura, eu acho interessante o quanto que a cultura do mundo tem afetado nós cristãos, o quanto que e a forma que isso tem chegado até nós. Então, não diria que o que eu faço seria talvez um hábito, mas uma coisa que tenho praticado com as meninas da minha igreja é que a gente se reúne uma vez por semana e a gente conversa exatamente sobre isso, sabe? Exatamente sobre a nossa identidade nesse mundo e as influências que esse mundo ele tem tido sobre nós e quanto que nós não podemos nos permitir ser influenciadas por isso. A gente acaba conversando algo um pouco mais específico, porque como é um grupo só de mulheres, a gente conversa sobre a nossa identidade enquanto filhas de Deus, né? E esse momento de comunhão que eu tenho com essas meninas sempre me lembram, toda semana, o quanto que eu sou amada por Deus e elas reafirmam sempre a minha identidade. Então, sempre quando eu tô titubeando, né, porque a gente se esquece, como pecadores, a gente se esquece, essas amizades, elas me colocam de volta nesse lugar e me lembram da minha identidade enquanto filha. Como a Ana já falou, também não diria que eu tenho um hábito, assim, diário, sabe, para relembrar a minha identidade necessariamente, assim. É claro, né, a gente tira ali um tempo para estar com Deus, para abastecer o nosso coração mesmo, né, em relação à nossa fé e tudo mais. Mas se tem uma coisa, assim, que eu acho que, de fato, faz a diferença, é você estar, assim, rodeado de pessoas que pensam não assim igual a você, né? Mas que realmente creem no mesmo Deus que você, servem ao mesmo Senhor, porque claramente a nossa cultura, né, de fato, ela tem sim várias diversas maneiras de contribuir para a nossa vida, mas ela não é a nossa identidade, né? E eu acho que o perigo no cristão, nesse caso, às vezes ela sobrepor os seus valores dentro da cultura, tipo, em relação ao fato dele ser cristão, do fato dele ser filho de Deus. E óbvio que vão ter muitas pautas, muitas causas que a gente vai defender, mas nada pode sobrepor o fato de você ser um cristão, de primeiramente você ser um cristão. Até porque, pensando, né, de uma maneira aqui um pouco mais geral, né, o cristianismo, você ser cristão, você está englobando, assim,
inúmeras causas, né? Você já está colocando ali inúmeras formas de você agir corretamente perante muitas situações, sejam elas sociais, ambientais, inúmeras pautas, elas, digamos que seriam já resolvidas por uma postura de um cristão fiel, de um cristão de fato, né? Então, não necessariamente a gente precisa de tantos filtros, sabe? De tantos nomes, de tantas coisas para nos definirmos, tipo, sendo que basta nós exercermos a nossa identidade quanto cristão, assim. Isso com certeza já muda muito do que a nossa cultura às vezes sente necessidade de resolver, né? Inclusive a Chácara tem falado muito sobre isso, né? Nessa série de pregações do Grande Reset. Tipo, o que o mundo está precisando, mais do que novas causas, novas revoluções, novas maneiras de zerar tudo e fazer de novo, a gente está precisando exercer, né, a nossa identidade quanto filhos, quanto cristãos de verdade, assim, verdadeiramente, porque isso, de fato, engloba, né, as resoluções que o mundo realmente precisa. Eu acho que é bem isso que vocês falaram, sabe? A gente vê as demandas culturais quase sempre, quando você entende a motivação por detrás da motivação, elas são essa busca por identidade, né? E é interessante como você ser cristão, você acaba não perdendo essa busca por identidade. Igual o Danny Ortland fala no livro, ele vai falar que nós somos naturalmente resistentes ao amor de Deus, né? Então, por mais que eu tenha entendido o evangelho, tenha acolhido o meu coração, tenha ouvido e me rendi ao amor de Deus e acredito em Jesus, em Deus, e acredito que eu sou alvo do amor, eu tenho muita dificuldade em assimilar isso como quem eu sou, né? Então a gente busca, mesmo sendo cristão, a gente vai tentar fazer votos. Não, Deus, se eu passar nessa matéria aqui desse ano, eu vou ficar um mês sem comer chocolate. Ou então a gente fala, sempre que eu pergunto para alguém assim, como que você tá? Como tá seu relacionamento com Deus? A pessoa fala, essa semana foi boa, eu li 5 capítulos e orei todos os dias. E a gente faz uma métrica errada no nosso relacionamento com Deus. A métrica que talvez a gente devesse fazer é o quanto que eu amei as pessoas, né? Lembrando que amar na mentalidade bíblica não é como eu amo os jovens da chácara, não. Fulano, você tá bem? Posso fazer alguma coisa por você? Pô, você precisa de carona pro culto? É um pouco fora da rota, né? Mas não, eu passo aí, né, Ana Ju? Ana Ju pega carona comigo. Tô entendendo a indireta aqui, ó. Não, brincadeira. Não é tão fora da rota se você não. Mas o amor bíblico é sempre uma ação, é sempre algo concreto, né? No que constitui o amor bíblico de Deus por nós? O fato de Jesus ter encarnado e ter morrido por nós. Então, sempre é impelido por uma ação. Então, mesmo quando a gente acredita, mesmo quando nós já ganhamos a identidade de filho de Deus, muitas vezes nós não assimilamos ela. E nós ficamos buscando. Então, por isso que é importante a gente ter essas disciplinas espirituais e para nos relembrar. E a Ana Ju trouxe um aspecto muito importante que é muito desvalorizado, mas comunhão deveria ser tido como uma disciplina espiritual também, porque nós fomos feito povo de Deus, né? O chamado de Deus é um chamado coletivo. Eu não posso estar aqui sozinho, vou pôr só minha cara aqui, não posso estar aqui sozinho sendo cristão. Eu preciso do coletivo, eu preciso das meninas aqui comigo. E a gente precisa de força, a gente precisa caminhar, né? Uma corda Nossa, eu sou horrível para citar assim de cabeça, mas uma corda de 3 dobras não se desfaz facilmente, diz Eclesiastes. Então, eu acho que são pontos importantes. A nossa identidade não é assim, Henrique cristão, Ana Beatriz cristã, Ana Júlia cristã. Henrique, Ana Beatriz, Ana Júlia, nós somos povo de Deus. A nova criação é uma nova criação coletiva, né? Agora, não adianta você falar, não, eu quero seguir Jesus, eu quero viver Jesus, e não exercitar essa identidade. E uma vez por mês no Hangout, uma vez por semana no culto, não vai ser o bastante, porque a quantidade de horas gasta versus a quantidade de horas sendo influenciado pela cultura. Mas isso não te faz, rapidinho, só concluindo o raciocínio, isso não te faz perder o status de filho. Você é um filho de Deus, sim. Você só não está desfrutando, você só não está exercitando a sua identidade. Pode falar, Aninha.
Eu estava lembrando aqui, enquanto você falou, daquele seu texto de treinar o coração. Era esse o título? Exercitar o É um coração, desses aí. alguma coisa assim. E esse texto, pode Deixa eu falar. dar. Medium, a plataforma chama Medium, Chácara Jovem. Tem na biografia da Chácara Jovem no Instagram, tem o link para todas as nossas plataformas. No Medium tem vários textos escritos por várias pessoas. É bem bacana, confere lá. Falei, É Aninha, verdade, desculpa. gente, muito bom. E esse texto do Codinho Especial foi um dos que mais me marcaram lá. É muito bom mesmo. E me lembrou também uma mensagem que a gente teve no acampamentos aí atrás, que era sobre desejos. Foi até um pastor, que eu nem lembro o nome agora, que estava lá. Mas assim, eu fiz um combo dessas duas coisas quando eu li o texto do Codinho. E assim, foi muito útil para mim, assim, porque quando a gente pensa, né, em disciplinas espirituais, em uma caminhada com Deus, parece algo tão cansativo às vezes, né, pensar, tipo, em você desenvolver isso, parece algo tão contra a nossa natureza, e olha que novidade, é contra a nossa natureza quase, assim, realmente não flui tão naturalmente como quando a gente gostaria, mas é de fato um treino, um exercício, né? E não tão pesado quanto parece quando a gente está tentando desenvolver, né? Mas o intuito ali do texto do Cogin, se eu me lembro bem, se o autor está aqui, ele vai poder se defender, mas é de mostrar como o nosso coração, ele é treinado constantemente o tempo inteiro a amar alguma coisa. Em algum momento ele vai estar amando alguma coisa. Algo vai chamar a atenção dele, vai fazer com que ele coloque aquilo como uma prioridade, vai gerar um sentimento, vai gerar ali uma conexão com aquilo, né? E sem perceber, a cultura e nós mesmos estamos nos treinando a amar diversas coisas diariamente, né? Igual a gente já falou que ídolos e tudo mais, vontades, desejos. E não seria diferente com você treinar também o seu coração a amar o Senhor, a se fortalecer em Deus, a você descobrir e fortalecer a sua identidade, né? Como o Cogin falou, de você estar relembrando e você desenvolver hábitos para isso. Tanto que, de alguma forma, não sei se vocês perceberam, a gente talvez teve dificuldade aqui de mostrar maneiras práticas de como exercitar, assim, lembrar a nossa identidade. Por quê, então, né? Tipo, talvez um furo aí, a gente precisa analisar como o nosso coração está sendo treinado a lembrar quem nós somos, a fortalecer a nossa identidade. E as disciplinas espirituais, apesar de ter esse nome que parece já vir com 5 quilos de peso junto, é a nossa maneira da gente estar perto do nosso Deus, sabe? Da gente estar conhecendo mais dele e conhecendo mais de nós. Um outro pastor aqui também da nossa igreja, que estava, né, um tempo atrás, ele falava, né, que a leitura bíblica, ela não é só você conhecendo a Deus, é você se permitindo também que Deus conheça, vendo a reação que a palavra dele, que é viva, tem quando você lê. Então, o nosso coração, ele é um músculo, né? Ele é ali o lugar dos nossos sentimentos, ele é muito mais do que o nosso órgão ali vital, né? Tipo, como o Cogin também já falou em outras vezes, é que ele é as nossas entranhas, como que fala, Coginha, lá na Bíblia? É entranhas mesmo, né? Dos Que intestinos. as entranhas de Deus se comovem por nós. A palavra Exato. no hebraico, aí ele traduz como coração para o português, algumas traduções, mas mais antigas não. Que é Pois é. aquele amor que vem de dentro, assim, né? Exato, e o nosso coração é o lugar onde a gente sente essas coisas, as nossas entranhas, é onde a gente desenvolve os nossos desejos e as nossas vontades. E a gente precisa perceber que ele precisa ser treinado, sabe? Que ele precisa ser exercitado e que vai exigir, sim, da gente um esforço, vai exigir da gente saber o que é melhor e saber que o nosso coração nem sempre deseja o melhor, inclusive por isso que a gente peca, porque não é o melhor caminho, mas a gente escolhe por ele. Mas Jesus, graças a Deus, é misericordioso e nos permite treinar o nosso coração. Então, gente, lê aí esse texto do Cogin. Cogin, não sei onde você vai pôr esse link para as pessoas, mas deixem elas lerem esse texto, que é muito bom. Vai ficar num link separado no Instagram da Chácara Jovem. Para quem não segue a gente na Chácara Jovem no Instagram, é nosso principal veículo de informação. E aí você vai clicar lá no link Tree da Chácara Jovem, que é o link da bio. Vai ser o primeiro ou o segundo link. Vou separar esse link, vai estar lá e fica facinho de achar. Eu estava pensando nisso que a Ana Bia estava falando sobre o coração, e aí eu lembrei daquele versículo que está em Provérbios 27, que fala que assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem a pessoa é. Então, o nosso coração, ele está diretamente ligado com a nossa identidade, e aí nisso a importância da gente estar guardando o nosso coração, justamente porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e o nosso coração, ele é
foi criado para adorar, né? E muitas vezes a gente adora criaturas ou outras coisas criadas no lugar do nosso Criador. Então, estava refletindo muito o quanto que a gente precisa vigiar o nosso coração nesse sentido, porque ele que vai permitir a gente pensar, a gente sentir, a gente desejar, porque quando a Bíblia fala do coração, ela não está falando do órgão, né? Literalmente do órgão, ela está falando do interior do homem. Então, eu sempre lembro também do versículo de Mateus 6, que fala dos tesouros, né? Quais tesouros que a gente tem acumulado, porque onde estiver nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E aí eu volto também naquela questão que a gente estava falando das disciplinas espirituais, porque as disciplinas, elas vão também nos levar a acumular esse tesouro, né? E a prática, o fato da gente estar sempre colocando a nossa identidade como filhos em prática. E eu fico pensando também quanto que a falta da prática da nossa identidade, ela leva a gente para um lugar errado. Por exemplo, o fato de nós estarmos aqui hoje, nesse mundo caído, é justamente pela falta de prática da identidade de Adão e Eva, porque eles não exerceram a identidade deles como filhos e eles quiseram ser como Deus e comeram do fruto proibido. Então, também fico pensando nos filhos de Israel, que se esqueceram que eram filhos de Deus e se casaram com as mulheres das nações vizinhas e adoraram os ídolos das nações vizinhas e o quanto de consequência que isso trouxe, né? Então, por isso que é fundamental a gente estar guardando o nosso coração, porque isso vai refletir em quem a gente é e estar colocando em prática, exercendo a nossa identidade. E exercer a identidade é justamente cumprir os mandamentos, e eu penso que os dois principais mandamentos são fundamentais nisso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, que nem a gente estava falando da carona, né? Eu peguei indireta. Eu vou lembrar disso a próxima vez que eu precisar Imagina, de carona. faço com amor. Nossa, eu ia pedir carona pro Cojinho, acho que eu não vou mais, não. Vocês duas, inclusive, estão na minha rota para o culto. Podem pedir, sim, que não é um desvio. E é um prazer. Mas você trouxe um ponto que é muito importante para a gente, Ana Ju. Eu só, antes de entrar nesse ponto, se você que nos escuta, você não entende ou ainda não entendeu ou tem dificuldade de entender essa questão do ser filho de Deus, isso tem que ficar bem claro, porque é a base, né? Em Jesus, e eu recomendo assistir o Hangout, que lá está bem melhor detalhado, mas quando nós nos rendemos a Jesus e aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós confessamos que nós estávamos em rebeldia contra Deus, e num estado de rebelião, que transgredia, ou seja, que ofendia a Deus em tudo que a gente fazia. E aí quando a gente fala que Jesus é nosso Senhor e Salvador, isso quer dizer que Ele veio para nos resgatar, para tirar desse estado de rebeldia e nos trazer em paz, nos dar paz com Deus. É como se eu fosse um assassino, eu fosse condenado, em vez de eu ir para a prisão, Jesus vai para a prisão no meu lugar, e eu não fico com mais nenhum débito, não fico com mais nenhuma pendência, porque Jesus cumpre tudo isso. Então isso é o que a gente chama de ser justificado. Em Jesus nós já fomos justificados. Se você, em algum momento da sua vida, rendeu seu coração a Jesus, você não tem mais débito nenhum com Deus. E essa é sua nova identidade. Sua nova identidade é alguém que tem paz com Deus. E aqueles que Deus dá paz, Ele dá o direito de serem chamados de filhos dele. Então, além de você ter paz com Deus, Ele ainda te adota. E essa é a sua nova identidade. O que acontece a partir daí? O que acontece a partir daí é que a gente precisa exercer, a gente precisa exercitar, a gente precisa treinar, a gente precisa fluir nessa nova identidade. Então nós precisamos mudar a nossa vida. E aí a Bíblia vem nos revelar como mudar, como fazer o que é agradável a Deus. E é por isso que a gente precisa muito ler a Bíblia, para entender mais sobre Deus, o que Ele espera de nós, o que Ele gostaria de nós. E assim Ele vai trabalhando em nós para que a gente consiga cumprir com isso que Ele deseja. E aí chega no ponto que eu queria falar.
a santificação não é algo que é, ai, virei coroinha aqui, nossa, que chato, no céu só vai ter anjinho tocando harpa. Não. Deus é o criador de todas as coisas, todos os prazeres que nós temos. A única coisa que ele manda é que nós ordenemos esses prazeres numa ordem correta, numa ordem que não se torne disfuncional ou prejudicial, nem para nós, nem para as outras pessoas. Deus não condena a gente em ter prazer, em comer comidas gostosas, em comer coisas boas, em deliciar uma refeição. Mas quando isso se torna um vício, quando se torna um refúgio, quando isso se torna você come mais do que você deveria, mais do que você precisaria, aí sim se torna em algo errado. Mas não é porque comer comida gostosa é algo errado. Da mesma forma que, por exemplo, o sexo. O sexo é feito por um casal relacionado no casamento, numa estrutura de cuidado, de dedicação, de entrega, de comprometimento, e tem todo um envolvimento, né? Então, a nossa vida não é uma vida sem prazer. Você viver com Deus, exercitar sua identidade, não é se abster de prazer, mas é ordená-los, deixar eles na ordem. É que ordená-los fica parecendo de ordem, né? Mas de fazer uma lista de prioridades e priorizar as coisas na maneira certa, né? E aí que nós vamos ser diferentes. E aí, o que quer que nós estejamos fazendo, nós vamos fazer com Deus e para Deus. Nós vamos estar exercitando nossa identidade. É algo que não é fácil, é um processo que vai levar a vida inteira. Mas é muito gostoso quando você consegue, quando Deus te capacita e quando você vê isso aí. É prazeroso. Eu gostei muito do que a Ana Ju falou, né, com o que você complementou também, porque claramente a distorção da nossa identidade faz com que a gente distorça a nossa atuação, né, a nossa vida. Então, os exemplos que ela trouxe ali, né, de quando Israel não entendia a sua identidade, né, ele estava ali se sujeitando a pecados, né, do seu tempo, da sua cultura. E a mesma coisa acontece com a gente. Se a gente não entende quem nós somos, né, como Jesus nos vê, a gente corre o risco constantemente de ser adepto e de se subjugar às coisas que não condizem com a identidade que o Senhor trouxe a nós, né, nos deu. Então, eu acho que essa é a grande chave também, né, de saber qual que é a nossa identidade. Além de tudo que a gente falou aqui, é de você se filtrar mesmo aquilo que a sua identidade te permite fazer, te permite ir, e não como uma barreira, mas como também onde ela te leva, né? Onde a sua identidade te leva a agir, como ela faz você atuar no mundo, né? De um jeito a mudar ele mesmo e não se conformar com ele, como Paulo diz, né? Então a gente não se pode conformar com o que nos rodeia, com as coisas que ditam, parecem ditar a nossa identidade, mas sim as outras coisas estarem subjugadas àquilo que nós somos. Muito bom. É bem isso mesmo. A ideia da nossa identidade não é fácil. Assim, você não vai terminar de ouvir esse resenha ou assistir a pregação do Hangout e vai falar, é isso. E vai viver a vida 100% bem, né? É um processo que leva tempo. A Ana Bia até brincou, né? Falou que a gente não conseguiu dar detalhes muito práticos sobre como exercitar, como que a gente faz, mas eu vou dar uma dica para vocês. Quase todos os nossos temas deste ano da Chácara Jovem são práticas ou são coisas que direcionam, né? Então, para você exercitar bem a sua identidade, a primeira coisa que você precisa fazer é alinhar o seu coração à verdadeira narrativa, que foi o nosso primeiro tema. Então, a gente precisa sentar e gastar tempo aprendendo a verdadeira narrativa que está exposta nas Escrituras. A gente precisa de tempos em que a gente vai abrir o nosso coração em oração, pedir para Deus nos mostrar, trabalhar em nós e através de nós. A gente precisa também viver em comunidade, como a Ana Ju falou, dos encontros semanais dela com as amigas, é muito importante, né? Se você não tem um grupo onde você faz, o GP da nossa comunidade tem esse intuito. Participe de um GP ativamente, esteja lá, né? Agora que a gente está à distância, abra a câmera, abra o microfone, converse, né? Se exponha, ajude, seja ajudado. Né? Viva uma vida em comunidade, né? Ou em relacionamentos. Outra coisa que é muito importante que a gente negligencia é o cuidar do corpo.
Nós precisamos descansar, nós precisamos dormir, nós precisamos exercitar não somente o nosso coração, nossa mente, mas também o nosso corpo. Eu estou precisando bastante, eu sei. É duro falar disso, falar, você olha para mim e falar, o Henrique precisa mesmo. Mas eu estou tentando. Outras coisas que nós precisamos também. A gente precisa desses tempos regulares. Nós precisamos ser... É muito bonito ver o calendário divino, assim, entre aspas, porque ele deu o sábado, né? Semanalmente, nós temos um dia que a gente deveria desconectar do que a gente faz, do que a gente produz, do que a gente tenta ser, e nos conectarmos com a nossa verdadeira identidade, né? Que é o sábado, é o dia do descanso, né? Então, assim, a gente tem muitas ferramentas. O problema é que a gente muitas vezes quer fazer uma reforma, trabalhar nas coisas, sem usar as ferramentas. Então, você quer martelar um prego ali sem usar o martelo, batendo com a mão, às vezes até dando cabeçada ali no prego. Não vai ser muito efetivo, vai mais machucar. E é por isso que a gente vê muitos cristãos machucados dessas disciplinas, falando, não, eu não consigo ler, eu não consigo orar, eu não sou uma pessoa que gosta de tempo, mas é porque você não exercitou, né? Quando você está começando a correr, eu antes da pandemia estava correndo todo dia, por que pareça 5 quilômetros, não estava rolando, estava correndo, tá, gente? E começou aos pouquinhos. Então, eu caminhava 20 minutos, nesses 20 minutos eu tentava dar um trotinho. Até o momento que eu fui acostumando. Aí eu corri 1 quilômetro, eu corri 2. A disciplina espiritual é a mesma coisa. Você tem que começar um pouquinho. Se você não consegue arranjar tempo, ora antes de comer, ora no banho. Coisas que você sempre faz, usa isso. Porque não é porque aí eu vou estar lendo, Deus vai ser, vou estar orando, Deus vai se agradar de mim. É porque você vai estar exercitando, né? Vocês querem complementar alguma coisa, meninas? Enquanto a Eu vou falar uma última... Ai, desculpa, pode falar, Ju, porque eu já falei demais. Não, pode falar, depois eu falo. Não, eu só ia falar uma última coisa, assim, que pelo menos funciona comigo, ó, uma dica relativamente prática. Eu sempre me pergunto, assim, sei lá, em algum momento da minha semana, ou passou um tempo, assim, eu me pergunto mesmo, no meu momento de oração, se tudo que eu defendi naquela semana, se tudo que o meu coração está convicto, de fato, precisa continuar daquele jeito. Por que eu tô querendo dizer isso? Para mim, é um exercício de humildade, porque eu tendo a ser, assim, nossa, acredito nisso, é isso, e, assim... meio tomé, sabe? Enquanto não aparece o contrário, eu fico batendo naquela tecla. E isso é muito, muito ruim. Isso é um ponto muito negativo da minha personalidade. Então, um exercício que eu faço é ter fazer essas perguntas, sabe? O que eu tô acreditando aqui, o que eu tô empenhando aqui, o que eu tô fazendo aqui, tá correto mesmo? Tá alinhado, de fato? Por que eu acho que esse exercício é importante? Porque, às vezes, a gente se ilude de que, porque tá tudo funcionando muito bem, a nossa identidade está alinhada, a gente está fazendo tudo direito e Deus está aplaudindo. Inclusive, eu já falei isso no GP que eu participava, né, que eu saí, mas que eu falava sempre esse exemplo. Gente, Saulo, né, Paulo, matava os cristãos por amor a Deus. Ele achava que estava fazendo aquilo certo. E só no momento onde Jesus mesmo aparece para ele que ele percebe, né, que aquilo estava errado. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, a gente acha e faz coisas, acredita em coisas, defende coisas que às vezes a gente acha que Deus está aplaudindo junto com a gente. E nem sempre é assim. Então, essas perguntas, né, que eu costumo fazer para mim constantemente, me faz sempre revisar as minhas convicções também, de ver onde de fato Deus está comigo naquilo, onde de fato a minha identidade está alinhada com aquilo, e não é só uma convicção da Ana, não é só uma obstinação da Ana, sabe? Então, eu acho que essas perguntas, você analisar mesmo aquilo que você defende e ter humildade, falar assim, eu tô aqui defendendo isso, mas acho que tá errado, então agora eu preciso recalcular essa roda. Então, isso é uma coisa que funciona para mim também, de revisitar as minhas convicções. Você colocou 2 mulheres para falar aqui, eu já falo bem pouco. Mas falem, por favor. Eu convidei sabendo disso e é com esse intuito, então manda ver. Eu ia falar uma coisa, mas aí a Ana Bia começou a falar, eu lembrei de uma outra coisa ainda, que eu lembrei de quando Paulo fala lá em 1 Coríntios da consciência dele, que a consciência dele estava limpa com relação ao julgamento que o pessoal da igreja de Corinto estava tendo em relação a ele. E logo depois ele reconhece que a consciência dele não é o suficiente para poder inocentar ele, entre aspas, de alguma coisa. Então, não é só porque a consciência dele estava limpa que significava que aquilo que estava acontecendo era certo.
E logo depois ele reconhece que o que Deus dizia sobre ele, falava sobre ele, era o que realmente importava, né? Então, esse exercício que a Ana Bia falou, eu me lembrei disso, porque o nosso ego, ele tenta constantemente amaciar a gente e dizer que o que a gente está fazendo é certo, né? A gente quer estar certo daquilo que a gente está fazendo. E muitas vezes nós somos enganados por nós mesmos. A gente acha que só porque as coisas estão bem, como a Ana Bia disse, então aquilo que a gente está fazendo também está certo. Mas é importante a gente fazer esse exercício de revisitar as nossas atitudes e perguntar para Deus realmente, né? Um exercício de humildade, como a Ana Bia falou. E o que eu ia falar antes é que eu lembrei de uma coisa que eu não sei se vocês conhecem esse livro, chama A Busca da Santidade, do Jerry Bridges. Ele fala que a santidade ela está ligada com a fé e com a obediência. Então, eu obedeço aos mandamentos de Deus pela fé. E isso vai me levar a um caminho de santidade. Eu obedeço crendo que isso vai me levar para um caminho de santidade. E aqui a obediência está em obedecer aos mandamentos, né, que o Cojin foi listando vários que nós precisamos praticar. E uma última coisa que acho que é importante a gente comentar é que nós não podemos ser como crianças na fé. Nós entendemos a nossa identidade e esse é o primeiro passo, né? É importante a gente ter a nossa identidade como filhos muito bem firmada, porque essa vai ser a nossa base para a gente não titubear para outros lados. E depois que a gente entende isso, nós precisamos cada vez mais buscar a maturidade no conhecimento da palavra, porque isso vai nos auxiliar e nos levar para um caminho maior de santidade, sabe? É essa maturidade. Então, eu não vou fazer devocional, eu não vou orar só porque eu tive um dia bom. Mesmo quando eu tiver um dia ruim, eu também vou fazer isso. Isso é maturidade espiritual. Então, nós não podemos ser como crianças que estão no leite, né? Nós não podemos ficar eternamente no ABC. O ABC ele é fundamental e ele é a base, mas nós não podemos ficar só nisso. Nós precisamos nos aprofundar. Então, o que eu acrescento, além de buscar praticar, obedecer pela fé também, seria cada vez mais buscar o conhecimento e entendimento da palavra. Amém, amém. Eu acho que esse negócio da obediência e da fé é muito importante, porque é quase como se a obediência fosse a linguagem de amor de Deus, né? Ele se sente amado. Cristo falou exatamente com essas palavras, né? Se vocês me amam, vocês me obedecem. Se vocês me obedecem, se vocês me amam. Então, a gente vive numa sociedade, numa cultura que quer tudo do nosso jeito, que não quer obediência, não quer ser submisso, né? A gente vê pessoas que preferem abrir negócio em vez de serem funcionário, jovens que sonham com o próprio negócio, ou então a gente, quando se fala sobre submissão feminina, briga, mesmo no meio cristão, né? O homem também tem dificuldade quando fala homens sede submissos aos seus governantes, enfim. Mas Deus nos chama a obediência. E toda vez que ele nos chama a obediência, é interessante, principalmente no Antigo Testamento, ele lembra quem ele é, com base no que ele fez. Eu sou Deus que te tirou do Egito, eu sou Deus que te livrou da escravidão, eu sou Deus que te trouxe à terra prometida. Para nos lembrar que Deus tem uma vontade boa para nós. Nós obedecemos ele na fé que ele irá cuidar de nós, né? E eu digo mais, assim, eu li um certo livro que talvez eu já tenha falado disso no resenha, mas como talvez vocês não tenham tido contato com outro resenha, eu vou fingir que é nova essa ilustração, mas é porque é muito boa. Eu, Henrique, tenho um irmão chamado Iago, e nós temos a mesma mãe, por exemplo, o mesmo pai. E aí a minha mãe, o Iago ama muito minha mãe, e ele, todo momento que minha mãe está em casa, ele quer aproveitar
ele quer desfrutar, ele quer ajudar minha mãe a cozinhar, ele quer ter tempos de qualidade com a minha mãe. Quando minha mãe sai, ele quer sair junto, ele aproveita da presença da minha mãe, mesmo que isso às vezes exige que ele acorde cedo, prepare o café, vá fazer compras, ajude a varrer a casa. Ele se põe em obediência e ajuda na minha mãe com coisas que não são tão gostosas, porque ele tem prazer na presença da minha mãe. Enquanto eu, Henrique, fico no meu quarto assistindo Netflix, jogando joguinho e lendo livro. E não, eu amo a minha mãe, eu sei que ela me ama, mas ela lá, eu aqui, cada um vive a sua vida. A pergunta que eu faço para vocês, que é meio retórica, assim, mas é uma pergunta válida, é: quem que é mais filho da minha mãe? Ninguém, nenhum dos dois. Os dois são filhos, né? Os dois nasceram dela, os dois foram gerados no ventre dela, os dois foram paridos por ela. Mas quem que desfruta, quem que exerce melhor a filiação? O Iago. Entende? Então, essa que é a diferença entre uma pessoa que é filho de Deus e obedece e uma pessoa que é filho de Deus e decide viver a vida em autonomia. Nós não perderemos a nossa salvação por sermos filhos desobedientes ou filhos que não aproveitam da presença do Pai. Mas nós perderemos o desfrute, nós perderemos a oportunidade de participar da obra dele na terra. Nós perderemos a oportunidade de falar, gente, é essa maravilha que é viver com Deus, é assim que nós viveremos eternamente. E nós perderemos também o gostinho, né? Deus, ele nos oferece, como filho dele, um gosto do que vai ser na eternidade. Ainda não é 100%, é só uma pequena prova. Mas cabe a nós desfrutarmos disso, né? É por isso que é importante a gente obedecer. Não é para a gente agradar a Deus. Deus não vai se agradar da gente em obedecer ou desobedecer. Ele já é feliz conosco em Cristo Jesus. Mas nós iremos aproveitar, nós iremos participar, nós iremos viver de uma maneira leve e contente. E é por isso que é importante. Bom, vocês falaram que vocês falam muito, eu falo, pastor, se deixar, fica aqui falando, enfim. Mas eu queria saber, assim, de vocês, Anas, uma última ponderação, uma palavra que vocês queiram deixar para as pessoas, talvez um encorajamento, um testemunho, um último momento de fala, assim, para vocês falarem para quem nos ouve até aqui. Enquanto vocês pensam, eu vou falando. Eu ia falar agora, mas já ia falar agora? Não, o que eu ia falar é sigam-nos nas redes sociais. Lá, principalmente no Instagram, você vai encontrar todos os nossos links. A gente produz textos, a gente está com resenhas mensalmente. O Hangout mensalmente agora voltou também. A gente tem citações que a gente disponibiliza nos stories. A gente faz highlights dos melhores momentos ali do resenha e do Hangout. Então, segue a gente nas redes, principalmente no Instagram, tá aí na sua tela, Chácara Jovem. Ana Beatriz, a palavra é com você. Uhum. Gente, não, só para acrescentar mesmo, assim, que não é uma trajetória fácil, né? Conhecer a nossa identidade, firmar ela, mas que você se sinta encorajado por essa conversa, que apesar de todos os desafios e todos os exemplos difíceis aqui que a gente trouxe, que você veja um caminho de possibilidades de fazer isso, até porque Jesus é o maior interessado em fazer com que você se lembre da sua identidade, então você vai ter o maior apoio de todos, que é do próprio Deus. E além disso, conte com pessoas, conte com a gente, né, Cojinho? Você pode mandar uma mensagem, você pode procurar a gente no Instagram, sei lá, mandar uma mensagem, olha, eu tenho dificuldade com isso, eu preciso de ajuda. A gente está aqui justamente para ser comunidade, para orar junto, para se ajudar. Não é fácil para ninguém aqui, eu tenho certeza. Nós três estamos falando disso e os três têm que estar batalhando também para se lembrar da sua identidade. Então, não se sinta sozinho, se sinta encorajado mesmo por nós e pelo próprio Deus. Amém. Não é fácil para ninguém. Ana Ju, você quer dar a palavra? Eu ia falar. Manda ver. Como sempre. Não, é assim que é bom. Eu só ia complementar que se você tem dificuldade para entender qual é a sua identidade como filho de Deus ou como filho de Deus, então acho que o primeiro passo seria você buscar conhecer a Cristo, entender quem Cristo é, porque à medida que a gente conhece mais de Cristo, a gente conhece mais de nós mesmos. E lá em Colossenses, Paulo fala que a nossa verdadeira vida está escondida em Cristo. Então, busque conhecer a Cristo, sabe? Busque conhecer
entender os atributos de Deus, entender a pessoa de Jesus, que isso com certeza vai te auxiliar a entender melhor quem você é em Deus. Amém, amém. Gente, a gente está encaminhando para o final, mas uma coisa que eu queria que ficasse clara é, se você está em Cristo, né, se você rendeu seu coração a Jesus, independente do que você está vivendo agora, independente se você está conseguindo exercer a sua identidade, você está em paz com Deus por causa do que Cristo fez. Não pelo que você é capaz de fazer, não pelo que você já fez ou deixou de fazer. Não há momento ruim para recomeçar. Não há, já fui longe demais, já errei demais, Deus cansou de mim. Não, ele não cansa. Ele vem atrás, ele continua, ele persevera. Então, se você está nos ouvindo ou nos vendo, o que eu queria dizer é, você já é a pessoa que você será na eternidade. E se você está sujo, o sangue de Jesus vem nos lavar. E se você acha que você foi longe demais, nunca é longe o bastante para Jesus, né? Paulo fala em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? E ele lista um monte de causa, um monte de possibilidade, ele fala, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, independente de quantas mancadas você já deu, independente de quantos acertos você teve ou erros, não é isso que vai te definir, mas é o que Jesus fez. Igual a Naju falou, Jesus não foi somente o Deus que se manifestou aqui na Terra, ele também foi a manifestação da humanidade perfeita. Então nós podemos olhar para ele e sabermos como nós deveríamos ser, qual que é a nossa identidade. E a sua identidade está firmada nele. O C.S. Lewis fala, um assunto muito mais seguro é falar do amor de Deus por mim do que do meu amor por ele. O que isso quer dizer? Que o amor de Deus é a nossa segurança. Jesus é a nossa segurança. Quando a gente falhar, quando a gente cair, ele vai estender a mão e vai nos levantar. Então, não tema, não tem problema, a sua identidade continua sendo. E se você não rendeu seu coração, eu faço um convite agora. Renda seu coração a Jesus. Deixe ele entrar, procure entender essa questão da rebeldia, como que ele sanou, como que ele trouxe paz, como que ele foi a ponte, como a Aninha falou, né? Entre os dois gravetinhos, Jesus é a ponte. Eu estou à disposição, você pode procurar a gente na Chácara Jovem no Facebook, no Instagram, no Medium, pode ligar na Chácara lá e pedir para falar comigo. A gente está à disposição, vai ser um prazer explicar mais para vocês. Mas eu espero que tenha sido muito bom para vocês, como foi para a gente, né, meninas? Eu adorei a presença de vocês, com certeza vou chamar mais vezes. Agradeço demais a disposição de estar aqui com a gente, conversando um pouco, aprofundando. Sou muito grato pela vida de vocês. Para mim foi muito bênção as contribuições que vocês falaram. Se quiserem saudar a galera, dizer um tchau. Gente, foi muito bom. Coisinho, obrigada. Ana Júlia, foi um prazer te conhecer. Que legal. Foi um prazer. Que oportunidade bacana, sério, foi muito boa a conversa. Desculpa aí, gente, falamos demais, já falei um monte, mas foi um prazer, de verdade. Muito bom. Foi um prazer também estar aqui. Foi um prazer conhecer a Bia. Já amei. E foi um prazer conversar com vocês também. Fui muito edificada, com certeza, por tudo que a gente conversou aqui. Legal. Gente, você que nos acompanha até aqui, agradeço demais a presença de vocês. A gente tem a pregação do resenha disponível no YouTube da Chácara Jovem. Se você procurar do Hangout, a pregação do Hangout disponível no YouTube da Chácara Jovem. Se você procurar lá no YouTube Chácara Jovem, Hangout ou só Chácara Jovem, vai aparecer lá. Assista. Lá eu procurei aprofundar essa questão da justificação, da santificação. Tratamos sobre também batismo. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Que Deus abençoe enormemente vocês. Nós seguimos na rede, principalmente no Instagram, igual eu tenho falado, sobre a Chácara Jovem. Nós vamos ter textos ainda, citações. Então se liga que estamos aí. Se ficou alguma dúvida, quer bater um papo, pode ligar, mandar um WhatsApp, estou disponível. Que Deus abençoe demais vocês. Nós nos vemos no dia 2 de outubro no Hangout, presencial na Chácara Barão e transmissão no canal da Chácara Jovem no YouTube. Nós estaremos falando sobre um outro tema que também converge sobre cultivar a identidade. Provavelmente estaremos abordando sobre cultivar a identidade nesse mundo que nós vivemos, cheio de ideologia, de culturas que nos afastam. Que Deus abençoe vocês. Agradeço demais a presença, agradeço demais terem participado aqui conosco. Um beijo, fique com Deus. Tchau.